Fala, gurizada! Beleza? Sou o professor Hilton e venho hoje trazer para vocês a física universitária. E o nosso assunto geral é eletromagnetismo avançado. Tem alguns livros que nós vamos estar usando como base, mas assim, nenhum específico, né? Eu faço uma compilação de algumas ideias, mas para que a gente possa acompanhar aqui. E a nossa primeira aula, o nosso primeiro capítulo está associado à análise vetorial. Sem o estudo e a compreensão de vetores, torna-se um pouquinho mais difícil a nossa missão com essa disciplina. Então, vou fazer um resgate aqui da nossa física básica, da nossa álgebra e lembrar um pouquinho sobre vetores. Bem, a gente vai iniciar com a ideia das grandezas físicas, que a gente sabe que são propriedades que a gente consegue medir, mensurar dentro de um sistema físico. O sistema físico, ele pode ser uma região do espaço, ele pode ser um corpo, né? Eu posso olhar e descrever somente uma substância, então depende muito de quem está no sistema e quem é o sistema. Mas as grandezas físicas são capazes de medir esse sistema e de nos traduzir em um número, uma quantidade, sempre acompanhada de uma unidade de medida. Lógico que também temos grandezas adimensionais, que também descrevem algumas propriedades e fenômenos. Mas bem, as duas importantes que nós temos aqui são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Sempre que trabalharmos com as escalares, elas ficarão perfeitamente compreendidas, né? E ela é bem entendida ali no que você estiver medindo com apenas o número e a unidade de medida. Um exemplo disso é massa. Se eu falo, este objeto tem uma massa de 50 quilogramas. Você não precisa de mais informação para compreender. A mesma ideia é temperatura ambiente de 20 graus Celsius, ou a corrente elétrica que passa por um circuito é 10 amperes. A gente não precisa gerar orientações. Porém, todas as grandezas que para ficarem completamente compreendidas necessitarem de orientação, elas passam a ser chamadas de grandezas vetoriais. Então, além dela depender do módulo, que é a intensidade, ela depende também de uma direção e de um sentido. Lá da física básica, vocês devem lembrar de algumas. Velocidade, deslocamento, aceleração, força. Essas vocês sempre usaram. Para nós, agora, a gente vai usar muito a ideia de campo, né? O que é o campo elétrico, o campo magnético, eletromagnetismo, né? Que é a nossa ideia geral. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noções vetoriais neste sentido, de entender principalmente o campo magnético, que é o nosso fato de estudo assim, inicial após vetor. Bem, visto aqui, ó, vocês têm então essas definições. Vamos falar um pouquinho agora exclusivamente de vetores e suas operações vetoriais. Lembrando que aqui a gente está apenas numa revisão direta do que vocês já tiveram, tanto em física básica quanto em álgebra. Bem, mas vamos lá rever um pouquinho. Então, lembrando aqui um pouquinho do que é vetor, né? Nossa revisãozinha. Então, vetor é um símbolo matemático que nós, na física, utilizamos, né, para caracterizar as grandezas em módulo, direção e sentido. Matematicamente, né, a gente tem uma reta suporte e a gente pega um segmento orientado dessa reta. Esta é a ideia de vetor matemático. E ela vai, então, caracterizar as grandezas, né, que vocês trabalham na matemática desta forma. Né? Eles trabalham com o tamanhozinho do vetor e o que esses vetores são capazes de fazer. A vetor da matemática é uma excelente ferramenta para a física, né? Por ter essa funcionalidade, conseguir caracterizar nossas grandezas vetoriais. Então tá aqui, temos uma reta suporte, pegamos um segmento desta reta e a orientamos. Pronto. Aqui nós temos um vetor. Lembrando que o vetor tem essa grandezazinha representada pela letra, né? Qual é a grandeza que o vetor é, com a seta em cima. Bem, uma outra forma que eu coloco assim, né? Assim, professor, existe outra forma de vetor? Não, é uma forma da gente ver ele para facilitar a compreensão em algumas situações. Nós podemos ver o vetor como uma flecha. Eu acho que vocês devem lembrar bem disso aqui, ó. Como se ele fosse uma flechazinha. Por que disso? Se eu ver
a ponta deste vetor, nós vamos ver um pontinho. Você fala, professor, mas para que isso? Porque a gente sempre estudou vetor planificado. Tridimensionalmente foram poucas as situações. Na física 3, eletricidade e magnetismo, vocês já tiveram essa primeira noção. Física 1 e 2, assim, coisa bem rara acontecer. Então, se eu ver esta pontinha, é porque eu estou vendo o vetor saindo do quadro. Eu vejo essa ponta, é o vetor apontando para vocês. Se eu olhar para a parte de trás, nós vamos ver o xizinho da seta. Então, é um vetor que está entrando. Então, aqui a gente tem vetor saindo e um vetor que está entrando no plano. Já que nós vamos trabalhar muito com a notação tridimensional, lembrar desta regrinha aqui, essa outra forma da gente ver ele em dimensões que a gente não é capaz de planificar, né? O vetorzinho, então, te coloca desta forma. E aí, então, entraremos nas operações vetoriais. A primeira é a soma. O que vocês devem lembrar bem é que um vetor, ele sempre vai apresentar uma origem e uma extremidade. A parte de trás do vetor é esta origem, a ponta da seta é a sua extremidade. Você fala, professor, mas por quê? Para operar a soma. Nesta soma, nós falaremos do, deixa eu pegar aqui esse canetão, método do polígono, para começar. A ideia do polígono é, a gente vai juntar os vetores, sempre origens com extremidades. Vamos juntando todos, independentes de direção e sentido. E aí, o vetor resultante vai ser a junção desses vetores, da origem do primeiro à extremidade do último. Por exemplo, eu tenho um vetor A na diagonal. Temos um vetor B horizontal, que era para ter ficado horizontal. E nós temos um vetor C vertical. Cada um com seu sentido. Como operar esta soma? Fazendo a regra de ligar origens com extremidades. Vamos trocar aqui a cor. Então nós temos a possibilidade de fazer o seguinte. Vou pôr mais para cá para ficar fácil de ver. Vetor A com vetor B com vetor C. Então é vetor A, vetor B, vetor C. O que vai ser o vetor soma? É ligar a origem do primeiro à extremidade do último. Este é o nosso vetor soma, que eu vou chamar de S no momento. Mas na física a gente usa muito o vetor resultante, né? Mas nesse primeiro momento vamos lembrar aqui da nossa álgebra. Bem, então o que a gente acabou de fazer? O nosso vetor soma, ele foi o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Ok? Se eu der valores para A, B e C, basta simplesmente somá-los? Não. Vocês bem sabem que cada um tem uma direção, tem um sentido, né? E consequentemente uma direção diferente. Esse que está inclinado, ele passa a ter uma componente vertical, uma componente horizontal, somo as horizontais, somo as verticais. Então eu tenho que criar operações entre eles. Eu tenho este exemplo numa videoaula e eu vou colocar o linkzinho, um card aqui em cima, para que vocês acessem caso tenham dúvidas e não lembrem mais dessa soma. Bem, agora a gente fez a soma, A, B e C. Eu poderia fazer outro tipo de soma? Vamos pegar aqui, por exemplo, C, B, acho que não fiz no mesmo tamanho. Então, ó, vetor C com o vetor B e agora o vetor A. Estão vendo? Se eu pegar C mais B mais A, dá o mesmo vetor. O meu vetor soma
se ele for C mais B mais A, ele vai dar a mesma coisa? Por quê? Nós sabemos que a soma ela é comutativa. Eu somo os vetores independente de como eles estão, o resultado vai dar sempre o mesmo. Esta é a ideia do método do polígono. Próximo método, paralelogramo. Vamos para ele. O nosso próximo método é o método do paralelogramo. Este aqui a gente trabalha somente com dois vetores. Porém, a forma de somá-los inicialmente é muito semelhante à anterior, porque soma de vetor consiste nesta regra: origem ligada à extremidade, ou extremidade ligada à origem, né? Então a gente faria este desenho, ó. Eu teria aqui o vetor A, podendo estar ligado com o vetor B. Não foi assim que a gente viu? E aonde estaria o nosso vetor soma? Origem do primeiro e extremidade do último. Aqui está o vetor soma. Como a soma é comutativa, como a gente já aprendeu, eu posso pegar o vetor B aqui, ó, e ligar ele em A. Ó, então eu teria um vetor B, aqui ele está, e ele então sendo ligado ao vetor A. Notem que dá a mesma coisa. Então o método do paralelogramo, ao invés de fazermos essas ligações, a gente apenas projeta a possível soma, ligando A com B, estando este na mesma inclinação, né? E o B a gente também liga com A. Então a gente traça retas paralelas dos vetores A e B, fechando aqui um paralelogramo. Note que nós passamos a ficar com um ângulo aqui. Deixa eu dar uma melhorada no meu vetor. A gente passa a ter a formação de um ângulo aqui entre os vetores, ó. Este é o nosso ângulo θ. Vamos aqui caprichar no desenho. Beleza. Observaram bem, então? Essa é a nossa regra. E aí, como resolver? O que fazer? Nós aplicamos, então, a conhecida lei dos cossenos. Então, para resolver vetores utilizando o método do paralelogramo, esses vetores estarão ligados pela origem. Então, é origem ligada à origem. E haverá a formação de um ângulo entre esses dois vetores. Com isso, a lei dos cossenos seria este vetor soma ao quadrado. Lembrando que a gente está fazendo o módulo dos vetores. Então, aqui eu tenho a quadrado mais b quadrado mais 2ab cosseno daquele ângulo θ. Aí você fala, professor, mas não era menos? Lá na álgebra eu vi menos. Sim, é que lá é um pouquinho diferente. O ângulo que se adota é este ângulo aqui, ó. Este é o ângulo que se trabalha lá na álgebra, né? Você fecha o triângulo, então seria uma das duas somas, e olha para este ângulo aqui de formação. Vamos chamá-lo aqui de alfa, por exemplo. E aí você teria menos 2a cosseno alfa. Mas esse ângulo é suplementar, não é? Vocês estão vendo aqui, ó? Paralelogramo, uma regra. Se você não lembra disso, faz o seguinte, fica mais fácil. Continua esse vetor aqui, ó. Se continuasse, vocês teriam este ângulo. E quem é este ângulo que está ali, ó? É o nosso ângulo θ. O ângulo daqui é o mesmo daqui. Essa reta é paralela a essa. Esse daqui continua o vetor, o ângulo θ. Estão vendo que a abertura dá 180? Vou apagar esse cara aqui.
Então, quem que seria aquele ângulo alfa? 180 menos o θ. E aí vem lá da matemática, que o cosseno de 180 graus menos θ é igual ao negativo do cosseno θ. Então, se eu coloquei o cosseno θ aqui, ele é negativo. Com o negativo da equação, positivo. Mas isso é matemática, fica tranquilo. O importante é lembrar que sempre que a gente usar a lei dos cossenos dos vetores da física, a gente trabalha com eles ligados pela origem. E ligou pela origem é um vetor soma. É uma soma na lei dos cossenos. Tranquilos aqui? Então, este é o nosso método do paralelogramo. Resolvendo a ideia base da nossa matemática, né? Dos nossos vetores básicos. Só para lembrar aqui e fechar a subtração, né? O que é a subtração? Nada mais é que um vetor oposto. Eu tenho aqui a reta suporte. Vamos fazer uma reta suporte reta, né? Aqui eu tenho outra reta. Como que eu veria isso? Se esse vetor aqui, ó, é o meu vetor A, eu posso pegar ele aqui embaixo e inverter o sentido dele. Invertendo o sentido dele, ele passa a ser um menos A. Então, quando a gente olha, tem uma subtração de vetores, é porque você tem um vetor no sentido oposto àquele primeiro. Vocês viam muito isso em mecânica, né? Bloquinhos de leis de Newton, vetor para um lado, vetor para o outro, trabalhavam com essa ideia. Então, o negativo, não necessariamente eu só vou subtrair, depende da situação que ele vai estar, né? Ele pode estar em 90 graus, mas no sentido oposto. Você aplica as mesmas regras da soma, só bota menos nesse vetor. Bem, de maneira geral, está aqui a ideia básica da soma. Vamos agora resgatar um pouquinho da projeção vetorial e de versores. Aí a gente entra nas multiplicações. Nossa próxima sequência, então, como eu disse, é a decomposição vetorial. Só que aqui, além de fazer um resgate dos conceitos básicos dos vetores, eu preciso já acrescentar algo que a gente vai usar muito mais para frente, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui um plano cartesiano com as coordenadas y e x. Que para quem lembra bem de decomposição vetorial já consegue enxergar o que eu estou pretendendo. Mas vamos pensar o seguinte, eu preciso saber quem é o ponto A que está ali. O que a gente aprendeu? Que o ponto A, ele apresenta coordenada cartesiana xy, porque o A é o nosso ponto. Então, esse aqui é o para-ordenado cartesiano, fornece para nós ali um ponto, uma distância x e uma distância y. Então, a gente poderia fazer isso aqui, indicar um x e um y para aquele para-ordenado. Beleza? Relembraram bem? Aí vocês aprenderam em Física 1 que eu posso saber qual é a distância que o ponto A está em relação à origem do meu referencial. Vocês devem lembrar da Física 1. E toda vez que eu meço essa distância é um vetor, chamado de vetor posição. Então, qual é a posição A? Eu venho com um vetor da origem do meu sistema à posição que ele se encontra. Este um vetor R. Lembraram disso? De boa para todo mundo? Bem, este vetor R, então, me daria o meu deslocamento, ou a distância onde está o ponto, só que aí eu teria que dizer, ó, você precisa chegar lá, pega esse vetor, mas lá é aonde? Eu sei que o ponto está ali, então eu tenho que dar algo semelhante à direção e sentido, não é? Só que a gente toma como base o ângulo que ele forma com a horizontal, ó. Este ângulo aqui daria basicamente uma ideia de direção. E toda vez, então, que eu olhar para o meu ponto A e vê-lo em função de R e de θ,
aqui nós temos o que chamaremos de coordenada polar. Vai ser muito utilizado a ideia de coordenadas polares, ok? Agora, tem como da coordenada polar obtermos a coordenada retangular. O que vem a ser a nossa coordenada retangular? É trabalharmos com a projeção deste vetor R. É trazer ele aqui para o eixo X, como ele já ali está, né? Só vou agora desenhá-lo. Então, teríamos um Rx e trazer ele aqui para cima como sendo o nosso... Eita, tremedeira! Tá aqui o nosso RY, ok? E aí, quanto vale, né? Quem é Rx e quem é Ry? Bem, Rx, ele é o vetor R, que é uma hipotenusa, o Rx é um cateto adjacente. Então, ele é R cosseno θ, enquanto o Ry é o nosso R seno θ. Então, a gente obtém aí uma coordenada retangular por meio da coordenada polar. Mas nós temos uma outra forma de representar isso. E a outra forma é conhecendo os versores. E aí, o que é um versor? Vamos definir? Bem, versor é um vetor unitário, cuja função é apenas orientar um número. Pegar um escalar e transformá-lo num vetor dando orientação. Por isso que o seu módulo é um vetor unitário. Então, versor é um vetor unitário. Gravar aula em casa dá motoqueiro passando, né? Então, o versor é um vetor unitário que tem por função mostrar uma orientação ou indicar Aí você fala, Tom, mas e aí? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu enxergo esse vetor unitário? Bem, vou dar uma apagadinha aqui e já mostro para vocês. Falando agora do versor, então, ó, fiz a mesma representação aqui para vocês, né? Lembrando que, então, este ponto, ele apresenta o par ordenado x e o par ordenado y. Só que agora, diferentemente do outro, eu não sei qual é o ângulo, eu não tenho a mais a coordenada polar. Então, eu passo a usar um versor para indicar quem é este vetor R. Então, nós usamos o seguinte. O versor vai ser um vetor unitário que estará aqui. Ou seja, ele vai valer 1. Se eu olhar aqui para o valor da reta matemática ali, né? Aqui seria 1. E ele tem que indicar a direção e sentido. Tá lá, horizontal para a direita. Então, quando eu fosse olhar o vetor R, eu não tenho mais como projetá-lo por não ter o ângulo. Mas eu tenho o valor dele, o tamanho que ele teria, o seu módulo, que é x. Aí eu oriento ele com esse versor, que o chamaremos de I-chapéu. Tem lugares que põe x com um vetorzinho em cima, né? U, V, W, depende muito do autor. Na física a gente usa muito essa notação do I, tá? E quando eu quiser orientar ele para cima, porque o módulo eu já tenho, aí eu só preciso orientar, ó.
venho aqui, coloco a minha setinha e J chapéu. Então, nós teríamos aqui a orientação deste vetor o seguinte. O versor é I, sabemos que ele vale 1, ele é horizontal, direita. O J também vale 1, mas ele é vertical para cima. Lógico que não precisa ficar pronta essa anotação, só estou para vocês gravarem o que eu estou falando, tá? Mas o módulo é 1. Então, como é que fica este vetor R? Bem, o vetor R, então, vou pegar uma caneta aqui de destaque para vocês. Ó. Quem vai ser o meu vetor R? Ele é o X, que é o módulo, o valor que está no eixo I chapéu, mais o Y, J chapéu. Isso aqui é a mesma coisa que se eu olhasse a coordenada assim, R como o RX mais o RY que a gente viu, né? Que era o R cosseno θ, R seno θ, estão lembrados? É a mesma coisa, só que eu estou usando uma outra anotação, que agora está associado aos versores I e J. Sei lá, professor, mas como é que eu sei quanto é que vale? Basta apenas aplicar o módulo do vetor. O vetor R é esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, raiz, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras, beleza? O importante é ver essa notação. Só que nós estamos olhando isso 2Ds, ok? E se fosse no 3D? Então nós teríamos aqui para cima a nossa coordenada Y, a nossa coordenada X e a nossa coordenada Z. E teríamos aqui o nosso ponto A, que agora ele tem que apresentar X, Y e Z. Então, nós temos o vetor aqui, ó. Este, o nosso vetor R. E aí, como é que eu vou saber quem é quem? Então, a gente vem e projeta ele como uma sombra lá no chão, ou seja, no plano aqui do chão, ok? E aí, no plano do chão, ele passa a ter uma coordenada X e uma coordenada aqui, ó, Y. Opa! Aqui é Z. E aqui para cima ele tem a Y. Tranquilos? Enxergaram aí mais ou menos? Deu a noção do tridimensional do nosso vetor? Bem, eu sei que aqui eu tenho o versor I chapéu, para cima o versor J chapéu e o para frente, que é o versor K chapéu. Ou seja, o nosso K chapéu também é 1. Só que para nós ele está horizontal para frente. Volta a lembrar, não precisa dessa anotação, é só para você gravar o que eu estou falando agora, tá? Importante saber que ele é unitário. Você fala, professor, mas como assim horizontal para frente? Seria isso, X, Y e o Z de frente para você. Ok? O que a gente aprendeu lá na Física 3, regra da mão esquerda, assim, ó. Estão lembrados? É um vetor que sai na sua direção. Eu poderia fazer aquele pontinho, lembra ali que eu expliquei? Um pontinho saindo? Mas aí se eu colocasse só um pontinho, fica difícil a observação. Então a gente tende a fazer esse tridimensionamento no quadro, ok? Mas não esqueçam daquilo. Agora, como é que eu sei então quem é o vetor R? Então agora o meu vetor R, ele é XI mais YJ mais ZK. Fala, professor, legal, entendi, massa. Mas e a questão de ângulos? Bem, aí a gente tem que olhar o ângulo que ele está fazendo aqui no chão, o ângulo que ele faz lá na face Y, então a gente passa a olhar para as faces. Aí as coordenadas polares que nós vamos aprender vai ficar para outra videoaula, que são coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ok? No momento a gente vai trabalhar desta forma usando os nossos vetores unitários, mesmo porque na sequência a gente vai falar de multiplicação de vetor,
ok? Mas de maneira geral está aqui esta nossa revisão. Bem, vou parar a aula neste momento porque eu acho que ela está ficando longa. Vou gravar uma parte 2 dessa aula, onde só falaremos das multiplicações. Bem, você que não é o aluno da nossa disciplina, mas está aí assistindo também, está gostando das nossas aulas, se inscreva no canal, ative os sinos de notificação. Estou trazendo aí a Física Universitária. Neste momento, aulas de eletromagnetismo avançado, fazendo uma revisão de vetores. Vou ficando por aqui, aguardo vocês na parte 2 dessa aula e nas nossas próximas aulas. Um forte abraço, gurizada, e um beijo no cérebro.